Olá pessoal, aqui é o Ivan e nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que a Rússia está perdendo essa guerra que ela começou na Ucrânia, e eu não vou trazer aqui opinião de torcedor, afinal o que mais tem na internet atualmente é torcedor de um dos lados dando opinião com base em fatos isolados. Eu já vi torcedor da Rússia dando opinião de que a Rússia está fazendo um maravilhoso trabalho por causa da vitória em Mariupol. E também vi torcedor da Ucrânia dizendo que a Ucrânia está ganhando, virando o jogo na guerra por causa de fatos isolados, como, por exemplo, o que aconteceu na travessia daquele rio em Donetsk, em que a Rússia perdeu dezenas de blindados e centenas de soldados para a artilharia ucraniana. Bom, em relação à invasão de Mariupol, o óbvio seria uma superpotência como a Rússia sitiar uma cidade, mesmo da proporção de Mariupol, e vencer esse sítio. O que é estranho nesse fato é o prazo que demorou. Demorou muito para a Rússia conseguir entrar em Mariupol. Isso já é um indício de que as forças russas não estavam tão prontas assim para esse tipo de operação. Mas já a vitória ucraniana na travessia do rio de Donetsk é algo extremamente previsível numa guerra. Travessia de rio é uma coisa perigosa de se fazer. É como jogar uma roleta russa. Então, a chance de algo errado acontecer, de tropas serem dizimadas tentando atravessar rios, é imensa. Ao longo da história temos milhares de exemplos de exércitos que foram dizimados nessas mesmas condições. Então, não é nenhum grande marco de vitória ucraniana, não é nenhum indício de que o exército ucraniano é maravilhoso, é só o padrão em travessia de rio. Mas vamos então a quais são os fatos que mostram que a Rússia está perdendo essa guerra. Bom, vamos ver quais são as consequências que a Rússia está tendo com a guerra e qual é o seu objetivo. Vamos colocar numa balança e ver se está fazendo sentido o cálculo. Vejam só. A Rússia, além de perdas de milhares de homens e bilhões de dólares em equipamento, está perdendo uma quantidade incomensurável de dinheiro em sanções econômicas. Eu não vou trazer número nenhum aqui agora, porque realmente eu não pego o númerozinho para fazer vídeo, mas você pode olhar na internet. As perdas russas ultrapassam também o campo econômico, porque a Rússia está tendo uma perda no campo geopolítico. Você vê lá a Finlândia e a Suécia querendo entrar na OTAN, coisa que não era sequer colocada como hipótese há meses atrás, era no máximo uma ideia muito minoritária nesses países. Agora tem apoio esmagador dentro do parlamento, tanto na Finlândia quanto na Suécia. E isso está dado. Não é uma coisa que a gente vai dizer, é bom, é ruim, é positivo, é negativo. Bom, nós sabemos que a Rússia não quer que eles entrem na OTAN e eles estão com os movimentos para entrar na OTAN avançadíssimos. Então é um fato dado de que nesse campo a Rússia está perdendo. Agora vamos olhar, não vamos olhar só para o oeste, para o ocidente, vamos olhar no oriente. A Rússia está se tornando cada vez mais dependente da China com essa guerra. Exatamente. A Rússia e a China, como vocês podem pensar, elas não são aliadas. A Rússia e a China vivem em disputa, pois são duas superpotências expansionistas fazendo fronteira uma com a outra. Então, o natural é que elas sempre entrem em algum tipo de contradição, mesmo com os recentes esforços de pacificação de fronteira, de aliança. O natural é que, para qualquer uma, para a Rússia e para a China, se tornar dependente da outra seja extremamente perigoso. E a Rússia está se tornando dependente da China. Mas vamos ver outras coisas. A Rússia também está perdendo muito no campo que a gente gosta de chamar de soft power, né? Perdendo espaço nos esportes, né? As equipes russas não podem mais competir. Parece que as empresas russas não podem mais atuar em outros países. Ou seja, estão perdendo também nesse campo cultural, tendo perdas imensas para cumprir o objetivo da guerra, que é tomar a região separatista de Donbass. Aí talvez você possa até pensar que no longo prazo tomar aquela região seja mais importante que todos esses fatores,
porque é possível restabelecer a confiança da comunidade global, é possível restabelecer a economia, etc., você pode pensar assim e achar que a Rússia está tendo uma boa estratégia. Mas é o seguinte, pessoal. A Rússia poderia ter a região de Donbass sem nenhuma dessas consequências. Sem os milhares de mortos, sem os bilhões de perda em equipamento, sem as sanções, sem a comunidade global inteira se voltando contra ela. Ela poderia ter feito isso porque a invasão russa na Ucrânia, ela não começou dia 24 de fevereiro, pessoal. Agora eu vou falar para vocês. Peguem o Google depois e coloquem no Google lá, início da invasão da Ucrânia. Eu fiz esse teste hoje e aparece lá 24 de fevereiro, pessoal. Mas a verdade é que a invasão russa na Ucrânia começou no dia 22, quando forças especiais russas entraram na região separatista de Donbass. E o fato é que do dia 22 ao dia 24 não houve histeria da comunidade internacional, não houve envio de armas para o exército ucraniano e tampouco houve tentativa do exército ucraniano expulsar os russos de Donbass com artilharia ou seja o que for. Tem um chinês que há alguns milhares de anos atrás escreveu que a maior vitória é aquela que você conquista sem desembainhar sua espada, ou alguma coisa do gênero. O nome dele era Sun Tzu. E o que o Putin podia ter feito em Donbass era isso. Reconhecido a região separatista, lembrem-se, separatistas que são na verdade criminosos financiados com dinheiro russo para roubar território ucraniano, o Putin poderia ter reconhecido a região separatista, entrado só lá com as suas tropas, ficado lá e ele não teria sido atacado pelo exército ucraniano. O exército russo não teria sido atacado pela Ucrânia e mesmo que fosse, não haveria, né, após esse ataque, uma mobilização da comunidade internacional a favor da Ucrânia. Não haveria essa mobilização porque seria mais fácil para a Rússia construir a narrativa de que a Ucrânia não está empreendendo uma guerra defensiva, mas sim uma guerra ofensiva. Só que daí o Putin resolveu partir para a guerra total, fazer uma ofensiva generalizada, colocar a comunidade internacional inteira do lado da Ucrânia, né, fazendo com que os países da Europa, os Estados Unidos, etc., mandassem toneladas de armamento para lá, e o resultado vocês estão vendo aí. O resultado é que perde-se uma centena de blindados na travessia no Rio num dia, perde-se uma dezena no cerco de uma cidade, aí eles ficam 2 meses tentando conquistar Mariupol e chegam lá e não tem realmente nada para eles, conquistam uma pilha de cinzas. Esse está sendo o resultado da guerra. O Putin podia ter ganho essa guerra sem disparar um tiro. Podia ter tomado a região de Donbass igual tomou a Crimeia. Parece que o olho foi maior que a barriga e aí deu tudo errado. É isso que está acontecendo na invasão da Ucrânia, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo principalmente porque eu vi muito torcedor na internet. Muita gente dando opinião de torcida, falando bobagem. E essa gente me chateia. Então eu resolvi falar do que está acontecendo aqui. E em relação ao futuro dessa guerra, né, o que eu tenho como previsão, eu acredito no seguinte: os conflitos vão continuar intensos, a Rússia vai continuar ganhando terreno pouco a pouco, só que não serão conquistas duradouras. Vai ser igual aconteceu no norte. Conquistaram lá a região inteira, depois quando ficou inviável a logística, que foi necessário reforçar outro fronte, veio o exército ucraniano e tomou tudo de volta e expulsou os russos. É isso que vai continuar acontecendo. Essa é uma guerra que eu acho que tem a vocação para continuar ainda por muito tempo. Por meses, talvez. E, como boa guerra de procuração, eu avisei aqui no canal. Eu avisei antes de começar essa guerra que entrar numa guerra total contra a Ucrânia seria uma péssima ideia para a Rússia. Bom, eu acho que o pessoal do Kremlin não assiste meu canal. Graças a Deus. Senão os caras iam colocar polônio no meu chazinho aqui, ó. Meu chazinho aqui. Não quero polônio no chá. Bom, e é isso. Um abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha sido
de alguma forma instrutivo para vocês. E se inscrevam no canal, tá bom? Clique no sininho, no joinha, né? Nessas coisas aí. Até mais.